Vamos orar, irmãos. Pai eterno, nesse momento, ó Pai, nós clamamos, por favor, que o Senhor venha nos iluminar pela Tua palavra, venha nos transformar, ó Pai, pelo poder santificador da Tua palavra, venha regenerar, ó Pai, aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal com o nosso Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar com os corações preparados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, para receber essa porção de hoje, ó Pai. Alimenta a nossa alma, ó Pai, por favor. Conduza-nos a Cristo Jesus, ó Pai, o supremo pão. Nós Te agradecemos por podermos cantar a Bíblia, por podermos louvar o Teu nome e pedimos, por favor, nesse momento, abençoa o pastor Josué, ó Pai, nessa proclamação, guia-o e guia-nos, ó Pai, por favor, pois como criancinhas não sabemos, ó Pai, não sabemos cultuar, orar, não sabemos como nos aproximar das Escrituras como convém. É em nome do nosso Senhor e Salvador que nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir, irmãos, em Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, meus queridos, hoje, com a graça do Senhor, vamos partir para o capítulo 20, que fala diretamente sobre os 10 mandamentos. Na semana passada nós vimos o Senhor Deus realizando o primeiro culto público com a sua congregação lá no deserto, no Sinai. Foi um culto histórico, foi um culto que ficou marcado na história da humanidade. O Senhor Deus foi o grande pregador. Nós vimos o Monte Sinai como seu suntuoso púlpito, e a mensagem, a santa mensagem era o quê? A lei divina. Então a lei divina foi proclamada com a voz do próprio Deus de Israel. Então mais à frente o Senhor ordena o quê? A construção do tabernáculo, o santuário da igreja nos seus primórdios. E no tabernáculo então nós temos o quê? Vemos um culto bastante rudimentar, bastante restrito, uma adoração realizada por quê? Por feitos externos, com uma purificação externa, uma purificação que não era capaz de limpar senão o que? O exterior do corpo humano. Então apenas uma vez ao ano o sumo sacerdote, nós vimos, ele entrava na presença do Senhor no Santo dos Santos. Entretanto, o que acontece? Em Cristo Jesus nós podemos hoje gozar de uma verdadeira adoração. E aí o culto público da igreja hoje só nos é possível porque o Senhor Jesus adentrou o Santo dos Santos, concedendo-nos o que? Livre acesso ao Pai, por intermédio do seu precioso sangue. Então hoje nós podemos adorar a Deus Pai de um modo aceitável. Como? Em espírito e em verdade. Uma adoração provinda do que? Da fé. Fé naquilo que Jesus Cristo realizou em nosso favor. Por isso que nós temos hoje o culto como um momento de intimidade com Deus, para nós termos proximidade com o nosso Deus e Pai. O culto é quase como um diálogo, uma conversa entre Deus e nós. Por meio da sua palavra Deus fala, e por meio do cântico nós louvamos e o adoramos. Por meio da sua exortação Ele vem e nos exorta, e por meio do arrependimento nós nos prostramos aos pés dEle. Por meio da oração nós clamamos e Ele nos responde por meio da sua palavra. Então o culto se torna o quê? Um diálogo entre nós e Deus, um acesso que não tinha antes, mas que foi aberto por quem? Por Cristo Jesus nosso Senhor. Então é por isso que quando nós ouvimos a pregação bíblica nós sabemos que é quem? É Deus falando. Quando nós oramos sabemos que estamos conversando com quem? Com Deus Pai, pelos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor.
Então, quando nós entoamos hinos de louvor, sabemos que estamos fazendo o quê? Adorando o Senhor Deus, que nos resgatou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós não estamos vindo ao culto assistir o culto. Quem assiste um culto não é cristão. Você vem participar do culto. O culto é um momento do quê? De diálogo, de conversa com Deus, de comunhão com Deus. Então o culto cristão deve ser um momento do quê? De temor, de reverência diante de um Deus que é soberano, um Deus que é 3 vezes santo, um Deus que não muda. Ele continua sendo o que nós vimos? Fogo vingador. Por isso nós o tememos e o reverenciamos. Mas esse temor e essa reverência não nos afasta dele, pelo contrário, nos atrai a ele, nos leva a ele. Somos atraídos pelos laços de amor, atados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que entregou a sua vida por nós. Então, sendo assim, constrangidos pelo amor de Deus em Cristo Jesus, nós o quê? Cultuamos a Deus em louvor, adoração e com profundo desejo do quê? De obedecer, de nos submeter, de nos sujeitar à sua santa voz. Glórias sejam dadas a Deus por isso. Amém, irmãos? Então agora, aproximemo-nos de Deus, nosso Pai, por meio do sangue de Cristo, para que possamos ter um relacionamento próximo, íntimo com Ele. Nós vimos que isso não depende de nós, não depende do seu bom humor, não depende do seu sentimento, não depende de nada, depende de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vez realizada a expiação pelo sangue de Cristo, nós temos livre acesso a Deus Pai. Nós somos libertos do mundo, assim como aquele povo havia sido liberto do que? De Israel, do Egito. Para quê? Para no deserto poder adorar o Senhor Deus. Nós somos libertos do mundo. Para quê? Para que agora, uma vez livres, nós possamos servi-lo. Então a mensagem de hoje é: livres para servir. Fomos libertados para servir quem? Ao Senhor. Não fomos libertados para viver a nossa vida da nossa maneira. Amém? Então por isso que nós vamos ver que agora, uma vez libertos, nós temos leis para servi-lo. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai eterno, quão maravilhados ficamos, ó Pai, diante da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, diante do acesso que temos a Ti, um Deus santo, justo, verdadeiro, um Deus que não muda. Ajuda-nos, ó Pai, a ver essas maravilhas que temos, o acesso que temos aberto diante de nós, para recorrermos a Ti, ó Pai, nos nossos momentos de angústia, de dor, ou ainda, ó Pai, para termos acesso a Ti nos nossos momentos de adoração, de reverência, de temor, de culto. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que estamos na Tua presença nesta manhã, no dia do Senhor, para adorar e entoar louvores ao Teu santo nome, para cultuar a Ti, sabendo que Tu estás para nos falar, por meio das Suas santas leis, para sabermos, ó Pai, de que modo podemos nos aproximar de Ti, de modo a agradar-lhe, a sermos aceitáveis diante de Ti, na nossa atitude, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, um comportamento sujeito e submisso, mas um comportamento confiado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que o acesso está livre pelo sangue do Cordeiro, e que agora, ó Pai, cabe a nós nos sujeitarmos à Sua vontade, para vivermos vidas santas, à imagem de Jesus Cristo nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Então, irmãos, versículo 1: então falou Deus todas estas palavras. Então nós vimos que no Monte Sinai, o Senhor, antes de anunciar todas essas palavras, Ele criou aquele momento solene. Ele chama Moisés para subir ao monte. Moisés fala com Deus. Deus anuncia as palavras divinas que eram para ser expostas ao povo. Segundo o relato bíblico, Moisés realiza esse trajeto por 3 vezes. Ele sobe e conversa com o Senhor, desce, conversa com o povo, sobe e fala com o Senhor, desce, conversa com o povo por 3 vezes.
no capítulo 19. Na última vez Moisés desce e fala com o povo. Então o Senhor faz o quê? Dirige a sua palavra a todo Israel, de modo audível, inteligível. Todo o povo de Israel o quê? Ouviu em bom e alto som as aterrorizantes palavras do Senhor nosso Deus. Então nós não podemos nos esquecer que as palavras do Senhor foram proferidas sob o acompanhamento daquela visão aterradora do topo do monte, e aqueles sons apavorantes. Sim, quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, ele está falando sobre densas trevas, relâmpagos, fogo, fumaça. Então a visão é aterrorizante. O Senhor Deus falou do meio do fogo, falou sobre nuvens espessas, em meio de trevas e escuridão, ao mesmo tempo de luz, de fogo, de trovões, de trombetas angelicais. Mas se por um lado, irmãos, nós pudermos ver a manifestação divina e o proferir das santas leis de Deus sob um aspecto cultico, hoje nós veremos sob um aspecto governamental. Como assim? Deus está falando: eu sou o Senhor, teu Deus. Eu estou aqui para quê? Para te governar. Então o aspecto agora é governamental. Se anteriormente nós vimos o Senhor Deus como o supremo pregador, lá no Monte Sinai, um magnífico púlpito e um povo, a igreja congregada para adorá-lo, nós aqui vamos ver o quê? O Senhor Deus como um rei soberano, como uma majestade suprema, e o Monte Sinai como o quê? Como seu trono de glória, e o povo de Israel como o quê? Seus súditos, escravos, conquistados, escravos, comprados. Então a primeira fase primeiro momento que Deus tem com o seu povo, a primeira frase que ele proclama, que ele fala, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo: eu agora sou o Senhor teu. Vocês eram escravos de quem? De Faraó. Agora vocês são meus escravos. Eu sou o teu Deus. Por quê? Porque eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós vemos a frase de um rei soberano, um Senhor que pronuncia do seu trono: eu sou o seu Senhor, eu sou o teu Deus. Isso é fantástico, irmãos. Nós percebemos o quê? Não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Porque nós não temos um monte de deuses diante de nós, e nem a liberdade para você falar assim: eu quero servir a qual Senhor? Não, entenda que você estava escravo. Por isso que essa base, a base do livre-arbítrio, ela é ilógica. Porque não são opções, não são opções colocadas diante de uma pessoa livre que tenha a possibilidade de escolher. Primeiro, a pessoa não está livre, ela é escrava. Segundo, não há opções, há um só Deus. Como que eu posso escolher alguma coisa? De ambos os lados é impossível que parta do homem essa escolha. Não dá. Ele é escravo, ele não tem como escolher. E só tem um Deus. Como que ele vai escolher um Deus? Só tem um. Então o Senhor fala: eu sou o Senhor teu Deus. Eu que te tirei da terra da casa de servidão. Uma vez que eu te tirei da casa de servidão, agora você tem quem? Eu para adorar somente. Não tem outro. Se você se arriscar a adorar outro, você está perdido. Você está adorando o quê? Deuses estranhos, deuses que não existem. Então não existe uma questão de escolha aqui. Deus alcança o seu povo e ele diz: agora vocês são meus. Existe uma relação de escravidão, uma relação de servidão nossa para com o Senhor. Nós não estamos livres. O ser humano nunca foi livre. Nós não temos liberdade alguma. Quando achávamos que tínhamos liberdade, nós estávamos presos.
nas garras do pecado. Depois de livres da garra do pecado, nós sabemos que agora nós estamos de quem? Debaixo de quem? De um Senhor. Então nós não somos livres, nós somos o quê? Escravos. A questão é, de quem você é escravo? Essa é a pergunta. A pergunta é, de quem você é escravo? As pessoas do mundo olham para nós e falam assim: essas pessoas, coitadas, tudo escravo da religião. De quem somos escravos? Esse é o ponto. Você é escravo do pecado ou você é escravo de Cristo? Essa é a diferença. O povo de Israel, eles eram escravos do Egito ou escravos do Senhor Deus? Esse é o ponto. De quem você é escravo? Então, antes do Rei dos Reis legislar, ele inicia o seu discurso com um prefácio. Essa sentença é considerada o quê? O prefácio dos 10 mandamentos. Qual? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Porque aqui, irmãos, a majestade eterna nos revela o quê? O seu próprio caráter. E nos mostra o quê? Qual o objetivo de libertar Israel da servidão, da escravidão do Egito? Qual o objetivo de livrar a nós do nosso cativeiro espiritual, do pecado? Então, sendo assim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele inicia o quê? Um discurso apresentando-se. Imagina uma cena onde um senhor feudal, ele pega, vai num lugar, numa feira de escravos, ele chega, escolhe vários escravos e fala pro fulano, pro amigo, pro servo dele lá, pro servo dele, fala assim, ó, vai lá, compra tal, ele vai embora. Esse servo dele compra esses escravos, leva para a propriedade. Quando chega lá, esse senhor fala assim, ó, vamos lá, deixa eu me apresentar. Ó, eu sou fulano de tal, vocês estão nas minhas terras e aqui funciona assim, assim, assim. Foi isso que Deus fez. Ele fez isso como um Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele vai e se apresenta. O mesmo Senhor Deus que havia convocado a quem? Moisés no Egito, e se revelado a Moisés em Horebe, ele fez o quê? Ele enviou esse Moisés para quê? Para libertar Israel. Então foi assim mesmo. Deus pega Moisés e fala: você vai lá, Moisés, pega esse povo e tira, traz ele aqui para o deserto. Trouxe para o deserto. Agora vamos apresentar quem? Vamos apresentar quem está por detrás de todas as coisas, o Senhor dos senhores. Por isso que ele começa falando: eu sou o Senhor. Entendam, até aquele momento, aquele povo não havia ouvido a voz de Deus. Eles haviam ouvido somente a voz de quem? De Moisés. E Moisés falando: porque Deus me disse, o Senhor está dizendo a vocês, o Senhor, agora não, agora é o próprio Senhor falando. Ele é o Senhor. E a palavra aqui traduzida por Senhor é Javé, ou Jeová no hebraico. É aquele nome impronunciável, montado por YHVH, não dá para pronunciar. Que devido a isso deve ser o quê? Vocalizado para poder pronunciar. Esse nome significa o quê? Aquele que existe. É o próprio nome do Senhor Deus. É o nome próprio dele, que mantém o quê? Uma relação direta com um conceito que está por detrás da sua pessoa, da sua divindade, que é aquele conceito que Moisés apresenta para o povo dizendo: eu sou, me enviou até vós. O Senhor se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Então em Êxodo 3,14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É esse é o nome do Senhor Deus. Esse é o nome que revela o caráter dele. Eu sou. O caráter de quem não tem início e não tem fim. Ele simplesmente é. E ele sim é quem ele é, porque nós não somos quem nós somos. Já perceberam já tiveram essa sensação? Quando você tem filho e a criança pequenininha está se desenvolvendo, ela começa a perceber que ela tem mãos, ela fica assim, ó. Ela não sabia que ela tinha mãos, ela não sabia que tinha pé.
pega o dedo, morde, depois começa a chorar porque mordeu o dedo, porque não sabia que era dela. É interessante isso daí. Depois a gente cresce e a gente acha que o corpo é nosso, e que nós somos isso daqui que nós somos. Nós não somos isso que nós somos. Nós não somos quem nós somos. Nós somos algo muito maior, muito mais elevado em Deus. Agora Deus não. Deus, Ele é quem Ele é. Ele é o único que pode dizer, eu sou o que sou. Nós não somos quem nós somos. Nós ainda estamos em processo, além de sermos quem nós achamos que somos, nós ainda estamos em processo de transformação, tendo em vista ser o quê? Sermos transformados à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque somos pecadores miseráveis, desgraçados. Então, na condição que nós não somos quem somos em nenhum aspecto, nem físico, nem material, nem espiritual. Nós somos quem nós vamos ser. É por isso que Deus olha para nós e não vê em nós quem? Nós mesmos. Vê em nós Cristo Jesus, porque nós não somos quem nós somos. A ideia é que nós sejamos como em Cristo, a imagem de Cristo. Então o que nós vemos hoje não é nada. Olhamos como por espelho, esperando sermos o quê? Sermos semelhantes a Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então nós não somos quem nós somos. Quem é o que é? É Deus. Somente Ele é quem Ele é. Ele não muda. Ele é em essência Ele. E acabou. Ele vai ser sempre Ele. Ele sempre foi Ele e sempre será Ele. Ou seja, Ele é quem Ele é. E é importante nós percebemos que o Senhor se revela de modo especial nesse período da história. O Senhor nosso Deus, Ele não era conhecido por esse admirável nome antes de Moisés. Ele não era conhecido como eu sou o que sou antes de Moisés. É interessante isso, porque chegar diante do povo e falar assim, eu sou, me enviou até vós, é uma coisa que fala assim, o povo vai falar, quem é o eu sou? Quem é? Abram comigo em Êxodo capítulo 6, versículo 2. Olha que interessante, Êxodo 6, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor. É o mesmo termo que ele começa utilizando, que ele fala no versículo 2, ele inicia o versículo 2 falando, eu sou o Senhor. Então ele disse para Moisés, ele já se revelou, já tinha se revelado a Moisés no capítulo 6, dizendo, eu sou o Senhor. E versículo 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Fantástico ou não? Ele não tinha se revelado como o eu sou o que sou, como o Senhor, para Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó conheciam como Deus Todo-Poderoso. Eles conheciam Deus sob uma outra face, uma outra perspectiva. Agora, e Moisés? A Moisés foi revelado, eu sou o que sou. E essa apresentação é fundamental no início do discurso de um rei soberano. Por quê? Porque os seus súditos precisam saber quem é o rei a quem eles vão servir. Certo? É necessário, é imprescindível a sua apresentação, bem como o quê? A sua reivindicação de autoridade. Ele está falando, eu sou, e vocês sirvam-me. Então, a partir do conhecimento de que Deus é, os seus servos reconheceriam o quê? A sua autoridade e a ela se sujeitariam. Então essa afirmação no início do discurso do Senhor Deus no Monte Sinai é importantíssima. Ele inicia dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o que sou, e vocês, por ser eu o Senhor, vocês são quem? Meus servos.
E como servos, vocês têm que não só ouvir as minhas palavras, mas a elas se sujeitar completamente. Esse é o ponto, irmãos. Então eles foram por Deus libertados do Egito para quê? Para servir ao Senhor. Eles foram libertados do Egito para quê? Para viverem livremente? Não, para servir a um outro Senhor, o Senhor Deus de Israel. Amém, irmãos? Segundo ponto, ele diz no versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Essa é uma forte reivindicação do Senhor Deus. Aqui ele reivindica o quê? A sua santa autoridade sobre o seu povo Israel, né? E sobre a igreja, nós. Ele é o Deus de Israel, ele é o nosso Deus. O povo de Israel pertencia a ele, assim como nós pertencemos a ele. Agora, tanto sobre o povo de Israel quanto sobre nós, o Senhor Deus tem um duplo direito. O primeiro direito que ele tem sobre todos nós é o direito da criação. Então, assim como cada ser na terra, ou no céu, ou no mar, foi criado pelo Senhor nosso Deus, assim também cada um desses seres pertencem a quê? A Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nela inclui-se quem? Nós, como criaturas. Então cada um dentre o povo de Israel havia sido criado como os demais povos, como os demais homens, e descendido de quem? De Adão. E aí nós lemos em Deuteronômio 10,14 dizendo: eis que o céu e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então aquele povo pertencia primeiramente a Deus, por ele ser quem? O Deus Criador. Antes mesmo dele ter tido um relacionamento com Abraão. Então aquele povo era primeiramente propriedade de direito criacional de Deus. Por isso o Senhor Deus pôde dizer o quê? Que ele era o Deus de Israel. Por quê? Deus de Israel. Porque Deus, como um Deus criador, pois o Senhor Deus havia criado tudo e todos. Então apenas por serem suas criaturas, eles lhe deveriam o quê? Louvor, glória e adoração. O mesmo ocorre conosco, irmãos. O Senhor Deus é o nosso Deus, mas Ele é nosso Deus, nós devemos entender isso. Ele é nosso Deus mesmo antes de nós sermos o quê? Resgatados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Mesmo antes de que nós crermos no Senhor Jesus Cristo e percebermos nossa pecaminosidade, Ele já era o nosso Deus. Você querendo ou não, aceitando ou não, Ele já é o teu Deus. Esse ponto é muito importante. Por quê? Porque Ele nos dá subsídio para quê? Para nós falarmos com as pessoas do mundo. Por que pregamos o Evangelho? Para que as pessoas percebam que elas têm um Deus sobre elas. E consequentemente elas têm o quê? Uma lei divina sobre elas. Elas aceitando ou não, crendo ou não, confiando ou não, não importa. Não importa. Você vai pregar para um ateu e o ateu fala assim: não, mas eu não acredito em Deus. Não interessa se você acredita em Deus. O que interessa é que Deus está aí, Ele te criou e você precisa ouvir a mensagem. Não é pelo fato de você não crer que Deus existe que isso te isenta de ouvir a mensagem do Evangelho. Não. Se você não crê, ouça. Se você crê, ouça. Então esse ponto é extremamente importante. Então nós tínhamos a Deus, por Deus, antes mesmo da nossa conversão. Por isso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. E nós devemos o quê? Servir a Ele com profundo e sincero coração,
profunda e sincera reverência e adoração. Amém, irmãos? Em Efésios 2,10 diz que fomos criados, olha lá, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso que depois da conversão. Mas e antes da conversão? Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Também, ele é o verbo divino, ele criou todas as coisas. A situação é a mesma, não muda. A exigência de Deus para com o salvo, o convertido, é a mesma exigência que ele tem para com o ímpio. A diferença é, o ímpio ainda não percebeu que ele tem Cristo Jesus como alguém que pode lhe pagar os pecados. Ainda não se viu pecador e ainda não consegue olhar para Cristo. E nós já nos vimos pecadores, já recorremos a Cristo Jesus nosso Senhor. Então a relação nossa, primeira, com Deus é uma relação de criaturas. Segunda relação que nós temos para com Deus, por ser Ele o nosso Deus, qual é? É a sequência do versículo que diz: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o segundo direito que Deus, como Deus, tem sobre nós. Qual? Ele nos comprou, assim como ele fez com Israel, que pertencia a quem? Ao Egito. Deus foi e fez o quê? Tirou-os do Egito. Agora eles pertenciam a quem? Ao Senhor Deus, por direito redentivo. Não somente agora por direito criacional, mas por direito redentivo. Aquele povo tinha sido tirado da terra do Egito. O Senhor tinha buscado eles e arrancado eles do domínio de Faraó. O Senhor os havia libertado da escravidão ao Egito. Durante 400 anos, sob o governo egípcio, esse povo havia passado o quê? Séculos debaixo de uma escravidão. Toda aquela geração e as gerações anteriores desconheciam a liberdade, eles não sabiam o que era ser um povo livre, mas o Senhor os havia tomado o quê? Para si. Voltemos lá para Êxodo capítulo 6, versículo 6. Êxodo 6, 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Olha como está tudo interligado. A ideia de ser eu o Senhor, de ser eu o teu Deus, Deus falou com o povo, de ter eu resgatado vocês da terra do Egito. Tudo está interligado. Essa foi a promessa que o Senhor Deus havia feito àquele povo, que livrá-los para quê? Para que fossem o seu povo. E para que eles fossem o quê? Para que eles lhe fossem. Para que eles tivessem o Senhor como seu Deus. Para que Ele lhes fosse o seu Deus. Então esse foi o objetivo. Não foi tirar o povo da terra do Egito simplesmente para deixá-los livres. Não, Deus os livrou para que eles fossem o seu povo, e para que Ele, Deus, lhes fosse o seu Deus, o seu Senhor. Portanto agora, irmãos, uma vez libertos daquela escravidão, de quem os escravizava, o Senhor Deus faz com que esse povo que perceba quem Ele é. Ele é o Senhor Deus, Ele é o Deus deles, e por isso com eles faz o que? Uma aliança, e impõe a eles o que? As suas condições. Abram em Deuteronômio capítulo 10, por favor.
Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Essa é a realidade, irmãos. Quem é esse Deus? Por qual motivo Ele tinha salvado aquele povo? Ele mostra claramente para aquele povo que a razão estava fora deles. A razão estava fora deles. Por que Deus nos escolheu? Porque Ele se afeiçoou de nós. Foi isso? Não. Ele se afeiçoou de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando assim: eu não me afeiçoei de vocês, por vocês. Eu me afeiçoei por vossos pais. Eu não amei vocês, eu amei os vossos pais. E aí eu escolhi vocês, descendentes dele. E nós? Fomos amados por quem? Por Deus, em Cristo Jesus. Ele não olhou para nós e falou assim: nossa, que boa pessoa o Kaique é, de bom coração, vou escolher ele para mim. Não é esse o princípio. O princípio é: Deus se afeiçoou de quem? Do seu Filho amado, em quem Ele tinha todo o seu prazer. Ou Ele se afeiçoou de quem? De seu Filho amado, em quem Ele tem todo o seu prazer. E a nós, aqueles que fomos resgatados, nós, os que fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus. E aí Ele ordena: circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Vede, eu sou o Senhor teu Deus. Esse povo era por duas vezes propriedade da majestade eterna. Eles eram duas vezes propriedade de Deus. Uma propriedade por direito criacional, uma propriedade por direito redentivo, uma propriedade servil do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Agora eles eram o quê? Seus servos. Eles estavam livres para quê? Para servir a Deus. Essa foi a razão porque Deus iniciou o quê? A sua conclamação. Ele conclamou, ele proclamou as suas santas leis para aquele povo. O Senhor Deus lhes apresentou o quê? As suas santas leis, reivindicando o quê? A sua autoridade para com aquele povo. O povo de Israel lhe devia o quê? Dupla obediência. E quanto a nós, a mesmíssima coisa. Nós devemos o quê? Dupla obediência a Deus. Por quê? Porque somos suas criaturas. E somos o quê? O seu povo, redimido pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele povo no deserto, eles eram o quê? Eleitos de Deus. E nós também eleitos em Cristo Jesus. Em Efésios 1,4 diz assim: como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus providenciou o quê? Um mediador para cumprir o que? A promessa feita a Abraão. Para aquele povo Ele chamou quem? Moisés. E para nós?
Em Gálatas 3:22 diz: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse o quê? A promessa concedida aos que creem. Gálatas 3:22. Um cordeiro foi sacrificado para eles, para que não fossem destruídos juntamente com os egípcios. E para nós, o Cordeiro de Deus foi também sacrificado. Abram comigo em 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, 1 Coríntios 5:7, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Essa é a nossa realidade, irmãos. Eles foram libertos da escravidão do Egito? Sim, e nós também, da escravidão a quem? Ao pecado. Em Apocalipse 1:5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano Rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. E aquele povo foi tirado da terra do Egito rumo a uma terra que mana leite e mel? Sim, nós também. Em Colossenses 1:3 está dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ali nós temos a redenção. E o Senhor Deus providenciou um mediador para fazer uma aliança com eles? Sim, e conosco também. Aquele povo teve Moisés como mediador e nós temos Cristo Jesus. Hebreus 12:24 diz: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, amados, essa relação que nós vemos, toda tratativa relacional de Deus com aquele povo, apontava para quê? Para a tratativa relacional de Deus para conosco. Eles foram feitos escravos do Senhor Deus e lhe deviam total obediência? Sim. E nós também. Romanos 6:22. Abram comigo, Romanos 6:22. Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Estão percebendo, irmãos? Certa feita, numa casa de recuperação, eu falei para aquele povo que estava lá, escravo do pecado, escravo das drogas. Falei: Deus nos liberta para fazermos servos dele, escravos dele. Isso foi a gota d'água. O povo não podia aceitar isso, nem de brincadeira. Impressionante. Vocês estão escravos do pecado, escravos das drogas, e não querem ser escravos de Deus? Mudem de escravo. Agora, quando se apresenta a Deus como um Senhor, assusta. A pessoa está lá sendo fustigada pelo pecado, pela desgraceira do pecado na vida dela, mas ela não suporta a imagem de Deus como Senhor, de Deus como soberano. Então, olha só o que está falando: nós fomos libertados do quê? Do pecado, e fomos transformados em servos de Deus. Ou seja, nós não deixamos a nossa condição de escravos. O que mudou foi o quê? O Senhor. Isso muda tudo. Isso é tudo. O problema não é sermos escravos. Nessa cultura nossa ocidental do politicamente correto, você falar que você é servo, você é escravo, isso é ofensivo. Isso remete ao que é a opressão. Estou sendo oprimido.
É como falar hoje que a forma de governo da democracia não é boa. A forma do governo que Deus estabeleceu foi uma forma de governo que monárquica, por meio de rei. É você falar, rapaz, não pode. Por que não pode? Porque o povo tem que decidir. O povo? O que Deus estabeleceu? Rei. Precisamos ser o quê? Governados. O problema não é você ser governado por um rei. É por que rei você está sendo governado. O problema não é você ser escravo. O problema é você é escravo de quem? Esse é o problema. Então nós colocamos muitas vezes a culpa das nossas mazelas nos sistemas que Deus criou, e a gente não vê quem está por detrás. A gente coloca a culpa, por exemplo, do nosso fracasso matrimonial no casamento, e a gente não olha, não percebe que a culpa do nosso casamento está indo para a ruína. É o que? É o pecado que está me oprimindo, é o pecado a quem eu sirvo. Esse é o problema. A gente coloca o problema, a culpa, numa forma de governo, só que a gente não vê que o problema não é a forma de governo, o problema é que é o homem que está lá governando. Homem escravo do quê? Do pecado. Esse é o problema. Então você ser escravo não é problema. O problema é quem é o seu Senhor. Esse é o problema. Pra vocês terem uma noção, tinha uma lei em Israel para o servo que queria ser servo para o resto da vida. Aquele servo que amava quem? O seu Senhor. Tinha uma lei dizendo, se ele não quer ir embora, ele quer continuar servindo aquele Senhor, que a orelha dele vá lá e seja furada no batente da porta lá, e que isso seja sacramentado. Agora você é servo por amor, servo por restante da sua vida. Você não vai ter mais liberdade. Mas ele não queria ter liberdade, porque ser servo daquele Senhor justo e piedoso era algo muito vantajoso. Estão percebendo? Essa é a nossa relação para com Deus. Nós não fomos libertados para vivermos a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós fomos libertados para servi-lo. Por quê? Porque nós fomos constrangidos. Somos constrangidos pelo amor de Cristo. E o nosso desejo é servi-lo. Esse é o ponto. Esse é o ponto, irmãos. O Ricardo sabe do que eu vou falar. Mas sabe quando você está na igreja e você vê um monte de gente lá, né? Nós que já passamos por várias igrejas já sabemos disso. Vê um monte de gente lá que para você falar a pessoa chegar no horário certo no culto é uma tristeza. Para você falar a pessoa ficar quieta no momento de oração é uma tristeza. Para você falar a pessoa um monte, por quê? Porque ela não tem Deus como Senhor. Ela continua escrava dos seus próprios pecados, ela não foi convertida. Ela continua sendo o quê? Direcionada e guiada pelos seus próprios pecados. Sabe aquelas igrejas que você tenta dirigir, conduzi-la de modo a fazer tudo organizadinho? Por quê? Porque não tem algo que vem lá de dentro. Eles têm que ficar agindo do lado de fora, tentando correr por fora para tentar organizar as coisas. Não. A vida cristã, ela parte da onde? De dentro para fora, de pessoas que estão dispostas a tudo pelo Senhor, pela glória de Deus, pela honra do nome do Senhor. Elas estão sendo constrangidas pelo amor. E aí fala, sendo libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso o quê? Fruto para a santificação. O desejo é viver uma vida santa, uma vida que frutifica em santidade. Então, amados, o servo, ou melhor, o escravo, não tem direito sobre o próprio corpo. Esse ponto é muito importante nós entendermos, porque não é uma questão só do servo e do escravo ele ter que oferecer serviços para o seu senhor em troca somente de moradia e de comida. Não é esse o problema.
Se fosse esse o problema, nós diríamos que nós todos somos escravos do nosso sistema, do sistema do nosso país, não é isso? Principalmente nós pobres. Os servos serviam para quê? Trabalhavam para quê? Para ter comida e moradia. A gente trabalha para quê? Para ter comida e moradia. Não sai muito disso daí não. Então a nossa situação não é muito diferente de um escravo de antigamente, certo? Você tem uma liberdade utópica, uma liberdade patética, que você continua sendo escravo do sistema. Mas não é só esse o ponto. O servo não se limita só a isso. O servo ele tem que entender o seguinte: o corpo dele não pertence a ele. Os servos naquela época eles tinham que entender o seguinte: eles tinham que obedecer seus senhores. Por quê? Porque os seus senhores a qualquer momento podiam tirar a vida deles. A vida do servo era considerada como a vida de um animal qualquer. A maioria dos servos eram o quê? Homens e mulheres presos de guerra, né? Vieram de guerras, vieram de batalhas, foram aprisionados, foram para o país estrangeiro e viraram o quê? Escravos. Então a ideia deles qual que era? Qual que era a ideia do servo? Eu não morri lá. Eu não morri quando o meu país foi atacado e foi tomado pelo país adversário. Graças a Deus, me tornei somente o quê? Um escravo. Vou servir. Se eu não sirvo, eu morro. Então, o escravo não pertence a si mesmo. Ele é de propriedade daquele que o adquiriu, daquele que o comprou. E aí em 2 Coríntios 5,15, abram comigo, por favor. Aí esse versículo vai fazer sentido para nós nesse conceito, nessa concepção. Segunda Coríntios 5,15. Eu acho que o pessoal decorou isso semana passada, não é isso? Foi semana passada? Semana retrasada? Não, foi a passada. Vamos lá, crianças. E ele morreu por? Vamos lá, falem alto. E ele morreu por? Todos, para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estão percebendo a relação? Ele morreu por todos. Todos quem? Todos os seus eleitos. Para que os seus eleitos, aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a realidade. Temos vivido por quem? Por nós mesmos? Temos vivido para nós mesmos? Ou temos vivido para Ele? Temos buscado a nossa honra, a nossa glória, ou temos buscado a honra e glória dEle? Temos buscado os nossos interesses, o nosso conforto, o nosso comodismo, nós temos buscado o interesse, o conforto, o comodismo dEle. Essa é uma relação muito importante, irmãos. Então, essa frase, eu sou o Senhor teu Deus, tem que ecoar nos nossos corações ainda hoje. Por quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do quê? Da escravidão, do pecado. Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse ponto é o ponto fundamental da vida do cristão. O Senhor Jesus Cristo nos comprou com o seu precioso sangue. Nosso corpo não mais nos pertence. Nossa vida não é mais nossa. Abram também Romanos 14, versículo 7. Romanos 14, verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Então, quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Foi precisamente para esse fim
porque Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Olha o que está falando, foi para esse fim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Para quê? Para ser Senhor meu, Senhor teu. Esse é o propósito. Então nós vivemos para nós mesmos? Não. Nós morremos para nós mesmos? Não. Então quer nós vivamos ou quer nós morramos, nós vamos fazer isso para quem? Para o Senhor. Alguma coisa está debaixo do seu poder, do seu controle? Não. Um fio de cabelo da sua cabeça cai debaixo da sua autoridade? Não. O seu corpo adoece ou se mantém sadio por esforço seu? Não. Entendam isso, irmãos. É interessante, é importantíssimo nós entendermos. Uma vez eu ouvi uma pregação de um judeu e ele falando o seguinte, que na concepção judaica, quando uma pessoa morre, não se pergunta do que ela morreu. Não se pergunta isso, porque se ela morreu, foi porque Deus a levou. Nós, nas nossas concepções científicas, nós temos motivo, né? Nós temos razão, nós temos uma ocasião, uma explicação para todas as coisas. Não. A explicação máxima é porque Deus assim o quis. Acabou. Então o corpo seu te pertence? Não. A sua vida te pertence? Não. Os seus bens lhe pertencem? Não. A sua capacidade lhe pertence? Não. A sua habilidade? Não. Nada te pertence. Agora pergunto, nós temos consciência disso? Porque quando nós temos consciência disso, isso vai ficar expresso nas nossas ações. Quando você vê um irmão passando necessidade, você vai fazer o quê? Quando você vai ver alguém sofrendo, você vai lá o quê? Consolar, estar junto, chorar com os que choram. Quando você vê alguém alegre, você vai lá alegrar-se com os que se alegram. Essa é a realidade nossa. Então, irmãos, o grande problema nosso é que esse segundo versículo do capítulo 20 de Êxodo não ecoa nos nossos corações, não ecoa nas nossas mentes. Nós não lembramos que o Senhor é o nosso Senhor, e não lembramos que Ele é o nosso Deus. E por que Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus? Porque Ele nos tirou da escravidão, do pecado. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Nós não mais lhe pertencemos. Nós esquecemos que se trabalhamos para quê? Para Ele, para a glória dEle. Se vivemos, vivemos para Ele. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. Só que hoje, o que nós temos feito? Nós temos corrido atrás das coisas que nos trazem alegria, satisfação, conforto, honra, muitas vezes, glória. Mas dizemos o quê? Não, eu faço para a glória de Deus. Nós no meio protestante hoje, no meio reformado, temos carimbado tudo com o carimbinho da glória de Deus, enganando-nos, porque temos feito tudo para quê? Para nós mesmos. Temos usado tudo que Deus nos concedeu para quê? Para nós mesmos. Tudo aquilo que Ele nos concedeu para nós entregarmos para Ele, para que o nome dEle seja glorificado e honrado, nós temos usado para quê? Para nós mesmos. Esse é o ponto, irmãos. Então nós somos propriedades do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o quê? Crucificados com Ele. Nós somos ressuscitados com Ele. Nosso viver a Ele pertence. Em Gálatas 2,19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de quê? De viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo que já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20.
Essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Só que a gente não quer. Nós achamos, ou melhor, nós vivemos como se nós tivéssemos sido libertados para nós mesmos. Você foi liberto do pecado, glória a Deus, agora o que? Eu toco minha vida do meu jeito. Não. Se você acha isso, você não foi libertado do pecado. Nós somos propriedades exclusivas do nosso Senhor Jesus, irmãos. E nós devemos o que? Estar inteiramente, intensamente desejosos de fazer o que? A sua santa vontade. Em Tito 2,13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim do que? De remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2, de 13 a 14. Então essa, irmãos, é a nossa condição diante do que? Dos 10 mandamentos. Essa é a nossa condição diante da lei de Deus. Qual? Nós somos duplamente responsáveis por cumprir a vontade de Deus revelada. Primeira, porque Ele nos criou. Segunda, porque Ele nos salvou. E uma vez livres, nós estamos livres para quê? Para servi-lo. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai eterno, Deus santo, quantas vezes, ó Pai, temos lhe dito Senhor, Senhor, mas temos feito as nossas próprias vontades. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, meu Deus. Abra-nos a mente, abra-nos o entendimento para que possamos, ó Deus, enxergar as realidades do Teu santo Evangelho, as realidades, ó Pai, da salvação, dessa preciosa salvação que adquirimos em Cristo Jesus nosso Senhor, essa salvação com a qual fomos alcançados por pura graça e misericórdia, sem mérito algum. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, as realidades do Seu santo Evangelho, ajuda-nos a enxergar a preciosidade que há em Cristo Jesus nosso Senhor, Pai, e percebermos, ó Deus, que nós nos chamamos a Ti por Senhor, porque esse é somente um dos Teus muitos nomes, mas porque existe, ó Pai, uma relação de suzerania, uma relação de vassalagem, Pai. Nós somos Teus servos, nós somos Teus escravos. Ajuda-nos a enxergar essas realidades, ó Pai, a vermos, meu Deus, quão miseravelmente éramos sob o domínio do pecado, e quão grandiosamente estamos, ó Pai, mas debaixo do Seu senhorio. Não somos livres para fazer nossa própria vontade, Senhor. Ajuda-nos a enxergar, ajuda-nos a ver, ó Pai, que o nosso corpo não nos pertence. Ajuda a ver, ó Pai, que nossa vida não é nossa. Ajuda-nos a ver, ó Pai, que todos os recursos que Tu tens nos dado não são nossos. Ajuda-nos a enxergar, meu Deus, as grandiosidades do Teu santo Evangelho, para que percebamos, ó Pai, que tudo que somos vem de Ti. Nós não somos o que somos, somos unicamente aquilo que Tu queres que sejamos. E em Cristo Jesus nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro, e por intermédio da vida de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos sido transformados para ser a imagem de nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, abra os nossos olhos para que contemplemos por fé a grandiosidade da vida que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Faça-nos enxergar que somos livres hoje, livres para Te servir, livres, ó Pai, para nos oferecer a Ti,
para nos consagrar a Ti, para nos santificar a Ti, para depender de Ti, para nos sujeitar a Ti, para nos submeter a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, e perdoa os nossos pecados. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém.